Hoje eu quero falar com você sobre o porquê que você tá cada vez mais infeliz. E eu quero possivelmente te ajudar a como mudar isso. Oi, se você não me conhece, meu nome é Marcela, eu sou psicóloga, sou criadora de conteúdo e faço aí mais algumas coisas também. Produzo conteúdo aqui no YouTube, no Instagram e lá no TikTok. Eu recebi recentemente uma pergunta lá no meu Instagram, aliás, um pedido para até gravar conteúdo sobre isso, que era uma pessoa querendo entender um pouco sobre... Ela falou, eu não sei nem se tem um termo técnico para isso, mas é uma vontade de aprender tudo, de estudar tudo de uma vez só. E eu achei aquilo tão interessante, eu fiquei pensando sobre aquilo por um tempo, e isso me lembrou um conceito que é amplamente difundido, falado nas redes sociais, que é o FOMO. O que é o FOMO? O FOMO é a sigla para Fear of Missing Out, que nada mais é do que o medo de ficar de fora. E o que significa isso? Esse termo, ele foi difundido, né? Ele foi criado por uma pessoa que é do marketing, então um estrategista de marketing lá nos anos 2000. E aí depois ele foi mais divulgado, difundido através de pesquisas, enfim. Ele não é um termo técnico, tá, gente? Mas é um conceito muito interessante que a gente vê as pessoas passando por isso. Então, quem nunca teve aí o tal do FOMO, o medo de ficar de fora? Então, um exemplo muito interessante sobre esse fenômeno. Quem lembra aí da falecida rede, o Clubhouse? Vocês lembram? Durou muito pouco tempo, porque o FOMO pegou, assim, fortíssimo. O que era? Era uma rede social que, inclusive, você só conseguia entrar nela através de convite. Os convites só estavam habilitados para as pessoas com iOS, então quem tinha Android não tinha nem habilitado para baixar ali o aplicativo. E você tinha ali salas diversas com pessoas do mundo todo, através de interesses. Então, tinha os temas das salas. E as pessoas ficavam lá por horas e horas e horas. Eu mesma, quando bombou essa rede, eu ficava lá escutando, eu entrava numa sala e saía e ia pra outra, porque era assim, 24 horas por dia tinha gente falando, conversando sobre N assuntos. E aí, a gente viu pessoas que, assim, quase nem dormiram por uma semana, assim, só ficavam vivendo de uma sala pra outra. E aí, não chegou a durar, o quê? 2, 3 semanas, essa rede já faleceu, assim, tipo, as pessoas cansaram. Porque era tanto esse FOMO, esse medo de ficar de fora, que as pessoas, assim, não viviam, não tinham condições de fazer outra coisa. Então, só ficavam ali. E era tanto estímulo, era tanto ansiedade de eu preciso saber o que tá acontecendo, eu preciso saber o que estão falando, eu preciso participar dessa sala, daí eu preciso participar daquela, né? Era tanto esse medo de estar de fora que era insustentável, só que isso não era pra uma só pessoa, eram pra milhares de pessoas. E aí, de fato, a rede social foi pro brejo, enfim, todo mundo nem fala mais dela. Mas aqui a gente percebe já esse estímulo de eu preciso saber o que tá acontecendo. Será que o que o outro tá vivendo é melhor do que eu tô vivendo? Né? Eu posso estar vivendo uma coisa incrível, eu posso estar num lugar lindo, maravilhoso, num restaurante com quem eu amo, sabe? Mas aí eu abro as redes sociais e vejo ali que tem outra pessoa fazendo uma viagem pra Aspen. E aí eu já começo a, eu gostaria de estar vivendo isso também, eu gostaria de fazer essa viagem, né? Mas quando isso é de forma exacerbada, essa comparação social, que isso, assim, não é de hoje, né? É algo bastante antigo. Então, essa comparação social, ela joga na nossa cara que toda escolha da nossa vida, ela vai ter trade-offs. O que significa? Ela vai ter ali renúncias, ela vai ter ali o lado positivo, o lado não tão positivo, o lado negativo, talvez. Ela vai ter coisas que eu escolho isso e eu abro mão disso. Isso faz parte da nossa vida. Então, quando a gente vê esse fenômeno do Fear of Missing Out e as pessoas cada vez mais conectadas, cada vez mais dependentes da tecnologia, inclusive tem pessoas que, se elas não estão com Wi-Fi, se elas não estão com a internet, elas começam a enlouquecer, elas começam a ficar muito ansiosas, elas começam a ficar, o que será que estão postando, o que será que eu tô perdendo, o que será que eu tô de fora, né? Então, isso começa a ficar em níveis, assim,
absurdos mesmo. A gente vê, inclusive, cada vez mais estudos sendo produzidos sobre a dependência, o abuso das redes sociais, né? O abuso da internet. Isso, inclusive, ainda não faz parte de um diagnóstico mesmo fechado, mas tem sido amplamente estudado e divulgado. Inclusive, uma pessoa, se você é psicóloga, porque eu sei que tem muitas psicólogas que me acompanham por aqui, se você quer estudar mais sobre isso, eu recomendo muito o trabalho do professor Cristiano Nabuco. Ele é uma pessoa referência no Brasil sobre os estudos da dependência tecnológica. Então, fechando esse parênteses, a gente vê que quanto mais a gente vai usando as redes sociais, quanto mais a gente vai tendo esse contato, né, com diversas pessoas, com diversas realidades, é muito fácil da gente se comparar, é muito fácil da gente olhar para o que o outro tem e olhar para o que eu não tenho ainda, né? Ou comparar o que eu tenho com o que o outro tem e achar que o que o outro tem é muito melhor. Isso é muito interessante, porque isso... como eu falei, né? Essa comparação social, ela não é de hoje, ela é um fenômeno muito, muito, muito antigo pra gente. É quase que inerente do ser humano se comparar. E a comparação, de certo modo, ela pode ser muito benéfica, mas eu não vou entrar muito nesse tema, nesse ponto agora. O que eu quero trazer é que faz parte a gente se comparar, né? Isso sempre aconteceu, mas com o uso e o aumento das redes sociais, o aumento da internet, isso foi para um nível que é realmente absurdo, e que quanto mais a gente vai se comparando, quanto mais a gente vai vendo outras realidades, quanto mais a gente vai tendo estímulos a todo instante, isso pode ser enlouquecedor para algumas pessoas, isso pode fazer muito, muito mal. Então aqui esse vídeo ele não é necessariamente sobre as redes sociais, mas muito mais sobre essa comparação. E aqui eu faço o link de novo com a pergunta que eu recebi, né? A pessoa que quer aprender tudo. Assim, ela se sente... Eu quero aprender isso agora, eu quero estudar sobre aquilo, né? E eu vejo muito isso, eu trabalho com educação, com outras psicólogas também, e eu vejo muito essa necessidade, esse ímpeto de, assim, eu preciso estudar, eu preciso aprender, eu preciso... E eu acho isso... isso pode ser muito bom também, porque impulsiona a gente pra ser melhor, pra, de fato, né, não ficar na nossa zona de conforto, mas isso pode ser muito prejudicial também, porque é uma autocobrança gigantesca que não tem fim, né? E por que você quer saber tudo? Por que você quer aprender sempre uma coisa nova? Você está se comparando com quem? Qual que é o seu referencial, né? Às vezes nossos referenciais podem ser muito injustos com nós mesmos. A gente se compara com uma pessoa que tem o dobro da nossa idade, o dobro da nossa trajetória, e a gente se cobra como se a gente deveria saber, deveria estar no mesmo lugar que ela tá. E isso não faz nenhum sentido. Então aqui, para a pergunta que me fizeram, né? Por que você quer saber tudo? Por que você quer aprender tudo? O que é tudo para você? Em comparação a quem? Faz essas perguntas, começa a refletir um pouco sobre isso, porque muito provavelmente essa comparação, tá havendo uma comparação aí, e muito provavelmente através das redes sociais, através das pessoas que você tem acompanhado, né? Então, reavalia isso. E aqui também quero trazer outro ponto, né? Como eu falei ali de que cada escolha é uma renúncia, né? Se a vida faz parte desses trade-offs, o que a gente pensa aqui também? Que quanto mais a gente fica focando no que eu não tenho ainda, no que falta pra mim, isso aí é uma distorção cognitiva também. Eu já falei sobre distorções cognitivas aqui em outro vídeo, que foi sobre o 8 ou 80, acho que chama Porque Você Não Consegue Ter Constância na Sua Vida. Enfim, e brevemente falando, nós temos uma série de distorções cognitivas, e eu posso trazer mais sobre isso em outro vídeo, trazer sobre as principais distorções que acontecem. Mas essa daqui em específico é um filtro mental da nossa vida, da gente sempre tender a ver o negativo, da gente sempre tender a ver o copo meio vazio, né? Então, é interessante porque quando a gente começa a ajustar melhor essa distorção, quando a gente começa a reavaliar mesmo e trabalhar a nossa flexibilidade cognitiva, a gente começa a ver, ok, tá, tal pessoa tem isso, eu ainda não tenho, e tá tudo bem, tá tudo certo. Eu não tô lá, eu tô aqui agora e tá tudo bem, eu vou curtir esse momento, né? Então isso pode ser muito interessante, inclusive, mas já entrando um pouco no como a gente trata aí esse FOMO. Mas só queria pincelar isso pra não perder aqui o fio da meada. Então, eu quero deixar muito claro que eu não tô falando mal das redes sociais aqui, eu não tô propagando aí delete todas as suas redes sociais, acabe com a comparação da sua vida, eu não tô falando isso, né? Aí igual
igual o documentário O Dilema das Redes Sociais, do Netflix. Se você não assistiu, eu acho até interessante, né? Tem aí suas problemáticas que são apontadas no documentário, que acho muito válidas a gente continuar discutindo sobre elas. Mas eu também não concordo com tudo que falaram ali e tá tudo certo, né? Eu mesmo seria muito hipócrita, você nessa rede social, falando numa rede social, eu amo as redes sociais, eu acho incrível a possibilidade que elas geram pra gente, mas aqui eu tô falando muito mais sobre seres humanos e como a gente lida com as coisas que são disponibilizadas pra gente, como as redes sociais, elas podem ser muito benéficas, como elas podem ser muito maléficas pra nossa vida também, né? Então eu tô falando aqui sobre como que você gerencia esse uso das redes sociais, esse uso da comparação na sua vida, né? Essas fontes de comparação. Então, pega isso que eu vou falar, que agora eu vou trazer um pouco como que a gente transforma esse FOMO em um JOMO. Então agora eu quero falar sobre um outro fenômeno que é o JOMO. O que significa esse JOMO? O JOMO é The Joy of Missing Out. O que significa a alegria de ficar de fora. Então aí vem em contrapartida, né, com o medo de estar de fora e a alegria de estar de fora, né, de ficar de fora. Então, como que a gente transforma esse FOMO em JOMO? Esse conceito, ele vem crescendo, né, e eu conheci ele recentemente, o que eu achei super interessante, que é que ele vem ganhando força com essas pessoas que têm ganhado mais consciência sobre o abuso das redes sociais, sobre o abuso das telas, né, e tem ganhado mais perspectiva e consciência desse afastamento, de você conseguir cuidar mais da sua saúde mental, de você conseguir se comparar menos, de você conseguir olhar mais pra você, de você estar mais presente no momento presente. Então, tópicos como esse, né, visto que a ansiedade e depressão, ela tem ganhado força cada vez mais. Saiu há pouco tempo, eu não lembro, vou tentar linkar essa matéria aqui na descrição do vídeo, mas saiu falando como pessoas classificadas com ansiedade vem aumentado cada vez mais aqui no Brasil. O Brasil é o país mais ansioso que tem. Então, como que a gente transforma aí esse medo de estar perdendo, esse medo de não fazer parte, para a alegria de não fazer parte, para a alegria de estar desconectado, né? Então, pessoas com o comportamento do JOMO, elas tendem a ser mais seletivas com aquilo que elas consumem, com o tempo delas, inclusive. Não só com o quanto elas consomem, mas de quem elas consomem. Isso é um ponto importante para a gente refletir também. Quem são as pessoas que você tem acompanhado? Quem são as pessoas que, quando você olha, traz aquele sentimento de inferioridade, aquele sentimento de uma comparação mesmo? Pode ser que não tenha nada a ver com a outra pessoa, mas muito mais em relação a como você está enxergando aquilo. Mas se aquilo está te fazendo mal, então por que você continua consumindo dessa pessoa? Então tem também um movimento aí crescendo, né, do detox das redes sociais, não necessariamente, como foi falado no documentário do Dilema das Redes, de apagar todas as suas redes sociais, de ficar 100% fora, né, desconectado, mas talvez de fazer um detox por um período, de reavaliar o seu uso e o estímulo que você tem recebido tanto das redes sociais, tanto da internet. Então isso talvez possa ser um caminho se você tá se sentindo que tá gastando tempo demais, horas demais só rolando feed, só vendo novas notícias, só comparando a sua vida com a vida alheia, né? Se você sente que você não tá nem conseguindo mais produzir direito, porque você só fica nisso, é quase uma ânsia, você já acorda já querendo pegar o celular, você, né, não consegue ter uma refeição sem estar olhando pro celular, então isso pode ser talvez um caminho interessante para você começar esse detox mesmo. E aqui eu quero trazer um ponto importante pra gente entender. Esse JOMO, ele não significa você preencher o tempo que você tá ali nas redes sociais, que tá ali só interagindo com a tela, para você preencher por uma outra coisa, mas é muito mais uma mudança de mentalidade, uma mudança de mindset, que significa você tá ok sem estar fazendo nada, você tá ok ali no seu tempo presente, você está de verdade intencionalmente vivendo aquilo que você tá vivendo. Então eu agora tô aqui gravando esse vídeo pra você. Eu não tô pensando no que eu vou comer, eu não tô pensando, enfim, se vão gostar ou não vão gostar desse vídeo, se vai ter like, se não vai ter like, se as pessoas vão estar inscritas no canal ou não vão. Eu não tô pensando nisso, eu tô, intencionalmente focando em fazer o meu melhor, em gravar esse conteúdo, em passar uma mensagem clara pra você. Então, estar intencionalmente nesse momento presente e estar cada vez mais vivendo, né?
Porque muitas pessoas, elas têm cada vez mais existido. Então, passado aí pelas situações e só pensando no que ela poderia estar vivendo, no que ela não está vivendo, ao invés de fato estar ali construindo uma vida significativa. Então, de maneira alguma, isso significa você estar feliz o tempo todo. Afinal, o que é felicidade, né? Mas é você estar comprometido com as suas ações, construindo ali uma vida que seja valorosa para você, que tenha sentido para você, né? E não só focando ali no curto prazo, na recompensa imediata que você tá para ganhar, naquilo que você tá conquistando naquele momento, mas muito mais algo que você está construindo, a sua jornada, sabe? Então não é de maneira alguma uma vida perfeita, uma vida sem sofrimento, uma vida feliz e dando gargalhadas o tempo todo, mas é muito mais estar empolgado e feliz, né, assim, e realmente comprometido com a vida que você está construindo, que é a sua vida e que não é a vida do outro, e que não requer essa comparação com o outro, e que você olhar para o outro não traz essa comparação no peso negativo de, meu Deus, eu deveria estar vivendo isso também, eu deveria estar aprendendo isso, eu deveria estar em tal lugar, mas muito mais focado naquilo que você está construindo hoje e na sua trajetória. Espero que esteja fazendo sentido para você, porque quando eu aprendi esse termo, eu comecei a refletir muito sobre isso. Poxa, que bacana, assim, né? Outras pessoas, amigos meus, estão viajando, estão fazendo tal coisa, estão comprando talvez algo que eu gostaria e eu ainda não tô lá, e eu não tô fazendo isso, e tá tudo certo, eu tô comprando outras coisas, eu tô, talvez, enfim, fazendo uma viagem mais modesta, ou eu não tô viajando, eu tô aqui, hoje, por exemplo. Dá esse exemplo muito interessante. Eu tava comprometida em gravar esses vídeos do YouTube no domingo, então eu tento gravar todos os vídeos de uma vez só. E eu levo bastante tempo gravando, então por isso valorizem esse conteúdo. Mas eu levo bastante tempo gravando, eu me empenho bastante com isso. E aí eu fui convidada pra ir no parque, assim, tá um domingo de sol super gostoso aqui em São Paulo, com os meus amigos. Então a minha irmã ia, vários amigos iam, e assim, são pessoas que eu gosto muito. E eu tive que falar não pra aquilo, porque eu tava comprometida com o que eu tinha que fazer hoje, agora, neste momento. Óbvio que deu aquele apertinho no coração, sabe? E tá tudo bem. Depois fui ver as fotos deles, eles felizes e bacana. E tá tudo certo. Eu não preciso ficar ali com medo do que eu vou estar perdendo ou ir pro compromisso só porque, né? Obviamente é um compromisso muito legal, mas depois ficar pensando, putz, me arrepender, né? Eu devia ter gravado o vídeo, que é um compromisso que eu tenho comigo mesmo, que é um compromisso que eu tenho com vocês. Então, é muito melhor do que eu ter ido só porque, né, eu tinha medo de perder aquele compromisso, de perder aquela ida ao parque, e ficar pensando depois, putz, eu devia ter ficado em casa, eu devia ter gravado os vídeos, né? É um compromisso que eu tenho comigo mesma, é um compromisso que eu tenho com vocês. Então, você entende? E eu fiquei tudo certo. Na próxima vez, né, espero que eu consiga estar com eles. E tô feliz de estar aqui gravando esse conteúdo. Então, sabe, a gente tá vivendo mesmo. A gente sabe aquilo que a gente tá vivendo e a gente tá comprometido com as nossas ações em relação a isso. Essa é a felicidade de estar de fora. Então, nessa altura do campeonato, você já deve estar, ok, Marcela, entendi que hoje eu tô vivendo no FOMO. Como que eu transformo esse FOMO nesse idioma aí que você tá falando? Então, eu vou trazer aqui algumas coisas bem práticas para você. O primeiro deles é, use os seus sentidos. O que significa isso? Usa o seu tato, usa o seu paladar, usa o seu olfato, usa a sua visão, usa a sua audição. O que isso quer dizer? Quando a gente fala de esteja no momento presente, é de fato, usa todos esses sentidos. Então, quando você vai comer alguma coisa, senta ali e pega essa comida, olha pra ela, fica alguns segundos, que seja, olhando, qual que é a cor dela. Ela tá mais, sei lá, um café, ele tá mais preto, tá mais marrom, tem as bolinhas, ou não tem, ele tá lisinho, ele tá com espuma, né? Começa a ver isso, começa a descrever isso mentalmente pra você. Ele tá com um cheiro mais doce, tá com um cheiro mais amargo, tá com notas de, sei lá, vanila. Como vocês podem ver, eu não entendo muito de café, né? Assim, essa parte mais técnica, mas eu gosto bastante de beber café. Enfim, sabe? Usa mesmo os seus sentidos. Coloca assim do lado do seu ouvido. Será que tá fazendo algum barulho?
Às vezes você pode sentir como que as bolinhas meio que estourando. É bem interessante essa experiência. Mas usa os seus sentidos, sabe? Usa o cheiro, usa ali o momento que você tá. Então, perceba onde você tá. Agora, esse exercício que eu tô fazendo aqui. Minha sala tá mais branca, né? Com luzes mais brancas pra gravar. Tem um microfone aqui em cima de mim. Eu tô escutando o barulho da geladeira fazendo. Espero que vocês não estejam escutando esse barulho durante a gravação. Acabou de passar uma ambulância por aqui por perto. Sabe, você começa, assim, a meio que ir para zonas diferentes, expandir mesmo a sua percepção. É muito interessante isso. Então, esse é um exercício muito prático de você chegar num lugar e tenta escutar as diferentes vozes que estão ali, os diferentes barulhos. Percebe, tá cheio, tá vazio, tá cheio de cores, tá mais tons sóbrios. Então começa a fazer essa descrição usando os seus sentidos. É um exercício muito interessante pra gente praticar o momento presente. E principalmente quando você estiver conversando com uma outra pessoa. A gente chama, é um exercício de mindfulness, inclusive. Quero gravar um vídeo mais pra frente sobre mindfulness explicando um pouco mais. Mas esse já é um exercício que pode te ajudar a praticar mais isso, essa atenção plena. Ponto número 2, que vai totalmente ao encontro com a atenção plena, é para com multitasking. O que isso significa? O nosso cérebro, ele é extremamente limitado, tá? É extremamente inteligente também, mas ele é muito mais limitado do que você pensa que ele é. Por quê? A gente não consegue fazer coisas ao mesmo tempo. Aliás, a gente pode até conseguir, mas não de forma totalmente eficaz. Então, se você tá fazendo uma coisa aqui, respondendo e-mail, e aí falando com uma outra pessoa, e aí tentando mexer ali numa comida, você não vai estar fazendo nada direito. Então, chega de multitasking, foca ali em uma atividade por vez. E tenha certeza que você vai acabar essa atividade muito mais rápido do que se você estivesse diversificando a sua energia e a sua percepção. Ponto número 3, como eu já falei aqui, faz um detox ali, um unfollow de detox, sabe? Pega ali as pessoas que talvez não tenham te acrescentado muito, pessoas que você nem gosta mais de acompanhar, mas que você tá seguindo só por alguma razão, seja lá qual for, sabe? Pessoas que talvez você só sente o peso de eu tenho que seguir, ou que você nem sabe mais porque você tá seguindo. Então dá esse unfollow ali. Lembrando que unfollow não significa que você tá brigado com a pessoa, que você não gosta da pessoa, mas simplesmente que você não quer mais acompanhar o que ela tá postando ali nas redes sociais, ou pelo menos no Instagram, e tá tudo bem, tá tudo certo. Quanto menos pessoas você estiver acompanhando, melhor, porque é menos excesso de informação. Outro ponto aqui, limite o tempo das suas redes sociais, então sei lá, coloca ali no seu celular, sabe? Eu vou usar 30 minutos das redes sociais hoje, por dia, ou 1 hora que seja, enfim, sei lá, 15 minutos, vê o que faz sentido pra você e coloca esse limite pra você mesmo. Dá até pra configurar isso através do próprio celular. Um outro ponto aqui é pratica gratidão. Então, como eu falei, a gente sempre vai ter ali renúncias pelas nossas escolhas, mas pratica o que tá dando certo, o que você já construiu, o que você tá fazendo hoje, né? Isso vai te ajudar muito a se comparar menos com outras pessoas, a ver o copo menos vazio do que mais cheio. Então, pratica gratidão. Se você quiser, você pode até separar um diáriozinho, um caderninho pra você escrever ali quais micro coisas aconteceram. Sei lá, eu ganhei hoje um chocolate de uma amiga. Eu tava tendo um dia bem estressante, bem cansativo, e essa minha amiga me deu uma barra de chocolate. Poxa, foi um ato de generosidade e de carinho muito grande. Eu recebi uma mensagem hoje de uma pessoa falando que gosta muito do conteúdo que eu produzo aqui, que esses conteúdos têm ajudado muito a vida dela. Poxa, que legal, né? Que bacana, que importante, que significativo pra mim. Já que um dos meus valores é ajudar as pessoas, contribuir com um mundo melhor, seja lá como isso parece. Então, escreve ali, porque isso vai te ajudar, inclusive, nos dias que você tá tendendo a se comparar mais e tendendo a olhar o que não tá rolando, vai te ajudar a você ver o que já tá rolando, o que você pode agradecer. E por fim, trabalhe essa sua comparação quando você se pegar se comparando muito através das redes sociais ou na vida, né, mesmo offline, né? Começa a refletir sobre aquilo. Começa a lembrar desse conceito que a gente está falando aqui. Repensa, será que isso é para você estar se sentindo mal? Ou legal, essa pessoa tem uma trajetória diferente da minha, ou essa pessoa está conquistando isso e muito bacana, mas eu vou voltar aqui
intencionalmente pra minha atenção plena, pro que eu tô vivendo, pra vida que eu tô construindo, pras ações que eu tô comprometidas hoje na minha vida. Então, por fim, já tá um vídeo mais comprido esse daqui, mas eu acho que é um assunto bem legal e acho que vocês podem se interessar mesmo por ele. Eu queria ler um trecho de uma música que inclusive ficou bastante conhecida, bastante famosa aí nas redes sociais ultimamente, que é a letra de Viena, do Billy Joel. Essa letra eu acho, assim, tão bonita, e a melodia também, mas eu vou ler o comecinho dessa música, que fala assim: vá devagar, sua criança louca. Você é tão ambicioso para um jovem. Mas se você é tão esperto, me diga por que você ainda tem tanto medo. Onde está o fogo? Para que a pressa? É melhor você se acalmar antes que você perca tudo. Você tem tanto o que fazer e tão poucas horas em um dia. Ei, mas você sabe que a verdade é dita, que você pode conseguir o que quer ou pode apenas envelhecer. Você vai se perder antes mesmo de chegar na metade do caminho. Quando você vai perceber que Viena está esperando por você? Eu gosto muito dessa letra e ela pode ter significado diferente pra mim e pra você. Não vou trazer muito aqui o que significa pra mim, mas reflete. O que é Viena pra você? O que tá esperando por você? O que você tá construindo? Como que esse objetivo, né, esse lá, se parece? Por que você tem tanta pressa? Do que você tá com tanto medo? Faltam tantas horas assim no dia mesmo pra você? Ou será que essas horas estão sendo desperdiçadas com coisas que não te levam mais perto de Viena, não te levam mais perto do que realmente importa pra você? Então eu quero deixar essas perguntas pra você refletir. Esse foi um vídeo mais reflexivo. E se esse vídeo ele falou com você de alguma forma, eu vou amar saber as suas reflexões, de verdade. Se você quiser comentar aqui nesse vídeo, compartilhando um pouquinho quais reflexões esse conteúdo trouxe pra você, eu vou adorar ler cada um deles e eu respondo você também. Se você acha que uma outra pessoa aí que você conhece, um conhecido seu, pode se beneficiar desse conteúdo também, compartilha com ele. Isso vai significar muito pra mim. Se você quiser compartilhar nas suas redes sociais também, me marca lá pra eu saber, pra eu acompanhar. Espero que você tenha gostado desse vídeo e eu te vejo na próxima semana, na quinta-feira. Um abraço. Tchau, tchau.